Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que gera as imagens que nós depois armazenamos no site livrosderevista.com.br, no Instagram, no Facebook e vai por aí, todas essas maquinetas horrorosas que nós temos, que nós dispomos aí. Escuta, é o seguinte, vocês sabem que nós temos sempre o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Dificilmente nós trazemos aqui alguém que é biografado. Sempre que nós trazemos o biografado é a própria pessoa. Desta feita, nós trouxemos o biógrafo. A pessoa que alinhavou, que urdiu toda a trama de vida de uma pessoa que naturalmente vocês conhecem, e se não conhecem, terão efetivamente muito prazer em conhecer. O biografado desta feita é Roberto Chiniachik. E o seu biógrafo é o professor Edivaldo Pereira Lima, que eu vou dar uma rápida passagem, que o currículo deste homem é vastíssimo. Jornalista, professor universitário, story coach, depois você vai dizer o que é, um leitor contumaz, biografou através da obra O Mentor, o livro chama-se O Mentor, a jornada inspiradora de Roberto Chiniachik, que é um psiquiatra, palestrante, formador de pessoas e um homem de um caráter sensacional, que eu não conheço pessoalmente, conhecia pelas suas obras, conheço a sua irmã, a Roseli Boschini, que também é uma pessoa maravilhosa. O livro foi editora pela Editora Gente, que por coincidência é editora da família. Meu caro, muito obrigado por ter vindo, por ter trazido ao mundo esse homem maravilhoso que mereceu essa justa homenagem que você fez. Ralph, é um grande prazer estar aqui com você, batendo esse papo, nesse universo que você alimenta tão bem. Muito obrigado. O universo cultural do livro. Então, essa biografia do Roberto Chiniachik é uma obra que me deu muito prazer fazer, porque eu gosto de colocar a minha carreira de escritor, especialmente escritor de história de vida, centrada em histórias de pessoas que são transformadoras, pessoas que contribuem de uma maneira bastante consistente a transformar pessoas e transformar o mundo para melhor. E o Roberto é um profissional que tem uma presença na cultura brasileira, na história social brasileira, muito relevante, como esse homem que se transformou também num grande inspirador e num grande transformador de pessoas em direção ao melhor que elas tenham para atingir o potencial com que elas nasceram. Então, é uma figura extremamente relevante, de uma história muito cativante, porque é um homem que tem atuado em várias frentes importantes da vida. O Roberto é psiquiatra, foi médico cirurgião no início da carreira dele, é um palestrante, foi um dos primeiros grandes palestrantes do Brasil. Ele praticamente abriu esse mercado de palestras que hoje no Brasil é um setor de extrema importância. Foi um dos primeiros escritores no Brasil a conseguir vender mais de 1 milhão de exemplares de livros. Ele foi pioneiro nessa entrada antes mesmo do Paulo Coelho e é um profissional que hoje está trabalhando em processos bastante avançados de seminários e eventos que se voltam a esse processo de estimular o desenvolvimento do indivíduo como profissional e como ser humano. E consegue, né? Consegue, ele tem tido muito sucesso. O Instituto Gentian, que é uma das criações do Roberto, é uma das organizações no Brasil que há muito tempo vem trabalhando nessa linha também de desenvolvimento pessoal e humano com muito sucesso e adaptado aos tempos atuais. O Roberto continua fazendo grandes eventos presenciais que atraem pessoas do Brasil inteiro. Sempre repleto, né? Sempre repleto. Auditórios imensos. Sim. Sempre cheio, uma coisa maravilhosa, né? Sim. Antes de a gente voltar a falar dele, Story Coach, que você
tão bem leva avante. O que significa story? Coach, todo mundo já sabe, inclusive está cansando já isso aí. Sim. Agora, story coach. Então, o story coach é o profissional que usa o coaching direcionado para o mundo da escrita, para o mundo da comunicação. No meu caso, eu centro o meu trabalho na questão da história, do contar a história, do articular a história, do desenvolver a narrativa, em duas direções, para duas finalidades distintas, tendo como eixo sempre a questão da história, do como contar a história. O primeiro eixo é apoiar outros escritores no processo de desenvolvimento das suas obras. Muitas vezes o escritor tem uma necessidade de uma orientação, uma supervisão, uma consultoria e um coaching, um acompanhamento dentro da linha do coaching para desenvolver melhor o seu projeto. Então essa é uma atividade que eu faço. A outra é o uso do coaching centrado em histórias, não para uma pessoa que tem interesse em escrever uma história, mas para uma pessoa que tem interesse em olhar a sua própria história de vida, pesquisar a sua própria história de vida, mergulhar nela e contar a sua história para ele próprio, para o próprio indivíduo, como um processo de abertura de consciência, de autoconhecimento e transformação. Então, é um trabalho que tem esse suporte nessas duas frentes. E o coaching vem, no meu caso, de uma formação numa linha de coaching que foi estabelecida no Brasil há um tempo atrás, por um pessoal de Santa Catarina, do Instituto Holos, que é uma forma e um método de trabalhar coach muito voltado para as coisas que realmente eu gosto muito, que é uma visão mais sistêmica, mais integral, mais de vanguarda de entendimento do processo humano. E ao fazer a formação minha nessa linha, eu a direcionei para esse trabalho especificamente com o escritor e com a pessoa que queira utilizar a sua história ou a história de outros para um processo de desenvolvimento pessoal. Você foca o teu mercado profissional mais aos escritores. Mais aos escritores e pessoas que queiram utilizar as suas histórias, né, com o processo de desenvolvimento pessoal. Por exemplo, eu tenho um cliente agora que é um profissional da área de arte, e esse profissional está no momento de alavancagem da sua carreira e ele resolveu focalizar um determinado assunto da história dele, que ele sentiu que ele precisaria dar uma reforçada na consciência dele com relação a essa qualidade potencial que ele tem, até para ele poder responder melhor às demandas que estão surgindo, que são demandas que estão abrindo novas portas na carreira dele. E ele percebeu que era importante ele dar uma olhada na própria história de vida dele, com o apoio de um profissional, para que ele pudesse otimizar nessa visão de si próprio essas qualidades que ele sente que ele precisa agora reforçar para estar bem situado na resposta ao desafio de crescimento profissional que ele está tendo. Desculpe, de novo, só para voltar a terminar. E essa pessoa, especificamente, é uma pessoa jovem? Jovem. Tem algum lance de idade aí? Não. O cara chegou nos 50 não muda mais. 60 então piorou. Então. Não. O céu é o limite. O que move é o interesse da pessoa. É a vontade. Pode ser desde uma pessoa realmente jovem, uma pessoa no final da adolescência, até alguém maduro que, numa certa altura da vida, resolve fazer um balanço da sua trajetória na existência. Chegou num ponto e falou, e agora o que eu faço? Perfeito. Escuta, esse é o teu 15º livro? Esse é o meu 15º livro, sim, O Mentor. Saiu agora no final de 2018. É meu 15º trabalho. Quem que chegou primeiro aí na história? Você que foi contratado, você que chamou o Roberto, falou, você dá um bom livro, como é que se deu essa simbiose aí profissional no lance? Olha só, esse livro não é um livro contratado, não houve uma iniciativa da parte do Roberto ou de alguém do seu grupo profissional que me procurou. Foi o contrário, foi um projeto que nasceu do meu movimento como escritor. Então, a gente planeja, né? Se você quer ser um escritor realmente de algum sucesso, você planeja o seu trabalho, você planeja a sua carreira
como um executivo planeja a sua, um artista de televisão e tudo mais. Então, eu defini que os trabalhos que eu escrevo para o grande público, porque eu tenho à parte os meus livros acadêmicos, né, da minha carreira de professor universitário, o que é para o grande público, eu resolvi centrar no seguinte objetivo, na seguinte função. Preferencialmente, eu escrevo histórias de vida, sejam biografias ou sejam outros gêneros biográficos. E eu prefiro escrever histórias de vida de pessoas que sejam transformadoras na sua própria vida, que sejam pessoas profissionalmente atuando com algum trabalho que seja estimulante para a transformação das outras e, se possível, que sejam pessoas que estejam na vanguarda do conhecimento moderno, nessa linha do que diz respeito ao desenvolvimento do ser humano. E então, olhando em determinado momento possibilidades de novos projetos, de repente, como eu acompanhava a carreira do Roberto e já o conhecia pessoalmente, daqui a pouco eu conto, um dia eu resolvi bater na porta do Roberto e dizer: olha, Roberto, eu acho que está na hora de você merecer uma boa biografia, não é? Porque, apesar dele ser uma pessoa popular, e houve uma época que o Roberto era extremamente popular no Brasil, era um profissional que estava na capa de revistas importantes, como a revista Exame, não é? Era muito requisitado pela mídia o tempo todo, a partir dos anos, final dos anos 80, começo dos anos 90. Porque ele foi o precursor desse movimento. Foi o precursor. Pelo que eu lembro, de repente eu posso estar errado, mas ele foi o precursor desse boom do psiquiatra que se envolve com as pessoas e com o grande público, e resolveu disseminar efetivamente essa prática, não? Sim, ele foi não foi o primeiro, mas foi o primeiro que realmente colocou esse movimento num grande nível de popularização, não é? Com o sucesso que ele começou a ter, de dar palestras para milhares de pessoas em um ginásio de esportes, coisa assim, e os livros dele começarem a chegar ao público, a um público bastante vasto, não é? E de diferentes níveis sociais, econômicos e tudo mais. Ele tinha uma empatia fantástica. Muito grande, público, né? muito grande, muito grande. Então, aí eu bati na porta do Roberto e disse: olha, Roberto, eu acho que está na hora de você merecer um bom trabalho biográfico, porque apesar da fama, para terminar aquele raciocínio meu, apesar da fama do Roberto, dele estar presente na mídia, eu disse para ele: Roberto, na verdade, o público pouco conhece você. O público conhece aquela imagem pública, não é? Que a mídia captou e que o marketing dele trabalhou. Mas eu acho que agora você merece um trabalho que é um trabalho assim de trazer a história do ser humano real, não é? Não só o Roberto como essa pessoa conhecida publicamente, vencedora e cria vencedores, né? Mas esse ser humano, porque a linha de biografia que eu trabalho, ela está dentro de uma escola narrativa, que é uma escola que eu represento, que é o jornalismo literário. Então, nosso objetivo, quando nós escrevemos uma biografia, ou outros trabalhos biográficos, porque a gente tem também o gênero perfil, o gênero memória, o gênero ensaio pessoal, e todos esses tipos de gêneros estão voltados para contar histórias de vida com objetivos e meios diferentes, todos centrados em histórias, né? É tanto que esse livro, O Mentor, ele não é uma biografia no sentido clássico, ele é um híbrido entre o gênero biografia e o gênero perfil. Que é difícil você estabelecer uma separação disso, né? Pois é. Você está falando aqui agora, eu nunca tinha ouvido gênero perfil. Francamente, a primeira vez que eu ouço. Pois é. E para mim é uma linha muito tênue de separação. Quase que não se vê, né? É verdade, você tem razão. A linha é muito tênue, mas há uma diferença acentuada entre os dois gêneros. Qual é? Né? Me dá rapidamente. A primeira é assim, muito simples, de maneira simples. A biografia é a história completa de uma pessoa, não é? A história dela desde o momento de nascimento até o momento que ela se encontra, ou se uma pessoa já faleceu, até o momento do Você abre o baú e vai lá, carregando. Você vai trabalhando isso. Tá. O perfil é uma busca de traçar um retrato da pessoa no momento presente. É um retrato quase psicológico, porque assim, o que nós somos no mundo, o que nós vemos das pessoas são os feitos dela, o que ela faz no mundo, a luta dela no mundo comum. Mas em paralelo a isso, há toda uma história interna, não é?
da parte interna da pessoa. Seus medos, seus feitos, medos, seus horrores. Tudo, tudo. Então o perfil tenta trazer isso à tona. É tanto que, por exemplo, você pode ter um caso de uma pessoa extremamente conhecida da mídia, um grande astro do futebol, por exemplo, e alguém publica uma biografia comum dessa pessoa. Essa biografia vai estar centrada nos feitos dela, no esporte, no mundo comum. Mas e o mundo interior? Não é? E os medos dessa pessoa, as motivações que ela teve, os momentos de fracasso, como é que ela reagiu, não é? Então, o perfil tenta trazer um retrato buscando mostrar para o público o que é aquela pessoa como ser humano, na sua inteireza e na sua fragilidade. Que, aliás, não é qualquer pessoa que gostará de ser desvendado, né? Exatamente. Não é qualquer um que se expõe, Exatamente. como ele se expôs. Ele sabiamente se expôs. Né? Sim, sim, sim. E aí, eu fiz esse convite, e o Roberto tinha sido meu aluno na USP. Como professor da pós-graduação da USP, na área de jornalismo, e desse campo de jornalismo literário, hoje estou aposentado da USP, eu continuo ativo como professor independente. Mas na época que eu estava ativo na USP, eu conduzia uma disciplina de pós-graduação, que era exatamente jornalismo literário aplicado à história de vida. E Roberto, que na época fazia o doutorado dele em administração, tinha a liberdade de escolher uma ou duas disciplinas fora da área dele. E como ele já era o grande escritor de livros de desenvolvimento pessoal, já era extremamente conhecido e famoso nesse campo, e sempre ele é uma pessoa que está sempre investindo no autodesenvolvimento, no autoconhecimento dele, aprendendo coisas novas, ele resolveu fazer a disciplina comigo. Então, anos depois, quando eu bato na porta do Roberto e vou sugerir escrever a biografia, ele sabia, ele tinha noção qual é o meu estilo de trabalho, né? Eu disse a ele, olha, Roberto, você sabe bem, então, para escrever a sua biografia, não é um livro chapa branca, não é um livro exclusivamente de marketing. Chapa branca é muito bom. É uma história de vida, é uma história real, né? Então, você sabe bem como eu trabalho. Eu vou precisar entrar na intimidade da sua vida. Eu vou ter de ir para a sua casa, vou ter de ter uma interação com seus filhos, com a sua esposa. Com as pessoas, né? Com as pessoas, vou acompanhá-lo no trabalho, vou conversar muito com a Roseli, não é, que é a irmã dele, e a Roseli Boschini, que comanda a execução dos trabalhos da editora Gente, né? E ele sabia e topou. Então, voltando àquele ponto que você destacou agora há pouco, ele tinha noção e ele teve muita disposição de espírito e muita coragem pessoal, né? Muita honestidade para se abrir nesse nível. São palavras claras, né? Está na cara que aí tem o teu talento de escrita, mas eu fico imaginando a tua entrevista, o cara falando, e você gravando ou escrevendo. Negócio fantástico. Agora, uma curiosidade. Como foi a tua reação ao ver o Roberto Chiniachik como teu aluno ali? Olha... Eu fico imaginando, pô, meu Deus, não posso ensinar um cara desse. O que eu tenho para ensinar para ele? Claro que tem, eu estou brincando, claro. Sim, olha, primeiro foi uma grande honra, né, ter a presença do Roberto no meu grupo de alunos. E em segundo lugar, foi um grande prazer, porque eu já sabia eventualmente do trabalho do Roberto, e como eu deixei claro agora há pouco, eu gosto muito de admirar as histórias de pessoas que sejam indivíduos que estejam trazendo algo de transformador para o mundo. Gente do bem e gente que acompanha a vanguarda do conhecimento humano, as coisas novas que estão aparecendo no mundo, né? Nós estamos vivendo uma era, já há alguns anos, umas 3, 4 décadas, em que está acontecendo uma revolução silenciosa no que diz respeito às formas de conhecer a realidade na humanidade. Há uma transformação muito grande no campo da ciência, no campo do conhecimento humano, não é? E eu acompanho, por exemplo, desde a história de um astronauta que foi à Lua, o Edgar Mitchell, e ele fez uma experiência secreta que nem a NASA sabia quando ele estava na Lua. Ele fez uma experiência de transmissão de sinais mentalmente para pessoas aqui na Terra, porque, muito rapidamente, havia uma questão seguinte: quando a Lua estava de costas para a Terra, girando em torno do próprio eixo, e naquela posição em que os astronautas desceram, ela estava de costas para a Terra,
havia uma interrupção das transmissões de sinal de rádio entre a Lua e a Terra, por causa da presença do corpo físico da Lua no meio do caminho. E o Mitchell, muito sacana no bom sentido, resolveu fazer uma experiência secreta científica que ele não contou para a NASA, ele combinou com os amigos dele cientistas. Ele, ao estar do lado escuro da Lua, fazia transmissão telepática para a Terra. Fantástico. E os colegas dele foram registrando aqui. Quando ele voltou, ele foi conferir os resultados e foi fantástico. Ele ficou tão empolgado que ele resolveu criar um instituto para estudar profundamente a mente humana, porque ele disse, o que a ciência sabe sobre a mente hoje e o que a ciência está fazendo no mundo convencional da ciência é quase nada comparado com o potencial que a mente humana tem. A gente precisa trabalhar isso, precisamos estudar isso. E criou o famoso Instituto de Ciências Noéticas. E esse instituto começou a provar, por exemplo, essa coisa que muita gente sabe, né? A intuição nossa mostrava que, por exemplo, se uma pessoa está doente e você faz uma emissão mental de oração, de reza, pela religião que você gosta, ou você tem uma boa intenção... Isso, você emana fluidos positivos em direção da pessoa. E é verdade. E aí, esse instituto, e a ciência naquela época, estamos falando aí dos anos 90, né? Dos anos 70 em diante, quando ele foi à Lua, a ciência não dava muita atenção a isso. E ele disse, olha, a gente precisa compreender essas histórias. E com o passar do tempo, com um grupo de cientistas de altíssimo nível que ele montou, eles começaram a provar essas coisas. Como, de fato, a oração pode, eventualmente, não que necessariamente vai acontecer, sim, mas ela pode provocar um efeito não positivo não na é um pessoa, lance né? religioso, é um lance cientificamente provado, independentemente do teu status religioso. Foi fantástico isso. Então eu acompanhava essas histórias só para concluir. E aí o Roberto era uma das pessoas que eu acompanhava porque via ele fazendo esse tipo de coisa, né? No campo que ele resolveu trabalhar aqui no Brasil. Então quando ele chegou à pós-graduação da USP na minha disciplina para ser meu aluno, foi uma grande honra. Falar, pô, esse homem que está aqui, não é, com a humildade que tem o Roberto, né? Já era o grande Roberto Chinachique, e achou que ainda tinha alguma coisa a aprender com uma aula de narrativas, né? Então foi uma grande satisfação. E com certeza não mudou, porque isso não muda mais, né? Só melhora. Muda sim para melhor, né? Olha, o Roberto, até hoje, ele é um homem que não dorme nos louros da vitória. Ele está investindo, fazendo cursos, né? Aprendendo. Sorte nossa. Escuta, Sorte nossa. Quanto tempo durou? Estão encerrando, infelizmente. Quanto tempo durou entre você bater na porta dele e a impressão que, por sinal, está magnífica, diga-se de passagem? Olha, o projeto inteiro levou 2 anos. 2 anos? Mas assim, olha, primeiro porque o trabalho de pesquisa em si, das entrevistas do levantamento, foi um trabalho de mais ou menos 8 meses. Depois, o meu trabalho de escrever em si, de sentar e escrever, foi rápido, foram mais ou menos 4 meses. Mas por uma questão de estratégia editorial, a editora levou um certo tempo para transformar os originais em livro. Então, esses 2 anos foi mais por uma questão de processo mesmo, das questões de cronograma da editora. E como ele é um cara que não para, cada dia tinha um lance novo, você tem que falar, ó, agora basta, chega, acabou, não quero mais saber. Sim. Por aí, né? Sim. Escuta, o Roberto, também muito rápido, infelizmente. Não, sim, com muito prazer. O Roberto passa essa impressão do sujeito doce, terno, muito caridoso, inclusive. E a impressão que dá é que ele é sempre um homem de sucesso, é um cara exitoso o tempo todo, que nunca nada lhe dá errado. Qual é a grande dica de fracasso dele? Se é que teve, né? Olha, há um grande fracasso, e a biografia entra nesse território, mesmo porque a biografia em jornalismo literário, como eu disse, é uma busca de compreensão do ser humano na sua realidade humana. Então você falou holístico. Holístico, né? Holístico. Então, tem uma grande história de fracasso na história do Roberto, que ele quase levou a editora Gente, que é a editora que ele criou, junto com a irmã Roseli, ele quase levou a editora Gente à falência, por falha de gestão dele, que ele admite. Esse é um exemplo, e o livro descreve muito bem isso. Tem outro episódio que não é exatamente uma falha, mas que causou muitos problemas para ele, é que no ano 2000, nas Olimpíadas de Sydney,
ele foi contratado pelo Comitê Olímpico Brasileiro a ser uma espécie de preparador mental dos atletas. E o Brasil não foi muito bem nessas Olimpíadas. Aí jogaram a culpa em cima do Roberto. Então, eu não vou dizer que foi uma falha, mas em termos de imagem, aquilo Arranhou, pegou mal. arranhou. Pegou mal para o Roberto. Então, tem essas histórias. Demorou muito tempo para ele limpar essa imagem? Demorou algum tempo. Que é difícil, hein? É. Para ganhar a imagem, você leva 15 anos. Um arranhão, tchau. Derruba. Não derrubou porque o Roberto tinha um lastro muito forte, muito sólido, né? E não derrubou, mas arranhou e prejudicou durante um tempo. E ele deve ter levado aí, imagino, mais ou menos uns 2, 3 anos para recuperar a projeção da imagem dele no nível que ele tinha antes das Olimpíadas. Mas felizmente, bom, ele tem ainda mais uns 80, 90 anos de vida. Se Deus quiser, também, né? Então, se Deus você quiser. vai fazer uma revisão na biografia e o seu perfil. Aí você volta aqui. Eu também vou estar novinho. Claro. Muito prazer, Ralf. Uns estão novinhos, outros estão no uísque, em sua, se puder. E eu espero poder ter a oportunidade da vida de continuar escrevendo boas histórias de vida, né? Eu estou nesse momento em que nós temos essa conversa, eu estou na fase finalíssima, vou escrever os 2 últimos capítulos agora, da biografia perfil do Joemir Betting. Esse cara é sensacional. O famoso jornalista que revolucionou a cobertura de economia no Brasil. Quem declarou que o PT era fundou um partido político com políticos, com presos políticos e acabou com políticos presos. Isso ele falou, bem antes de falecer, né? Sim. Um profeta. Era um cara que eu não perdia. A Rádio Bandeirantes não perdia. Fantástico. E novamente, foi uma pessoa que tem esse equilíbrio entre o lado profissional, e no lado profissional ele foi um grande pioneiro, abriu várias frentes, né? É um homem que assinou uma página da história do jornalismo brasileiro magnífica de transformação. Ele, pessoalmente, era um indivíduo de extremo caráter e era uma pessoa que tinha também um caminho espiritual muito forte. Modestíssimo, por sinal. Muito. Super. Eu não sei se o seu filho trilha pelo mesmo caminho. Que o filho eu não conheço, mas o Joemir eu conhecia. Também não privava, não era amigo e tal, mas conhecia bastante em alguns jantares e tal, solenidades. Nossa, bom, palmeirense assim, extremado. Adoidado, roxo. Em suma, a tua expertise, o teu viés são escritores que queiram melhorar o seu modo de escrever, ou melhorar, alterar, isso aí que você faz. E muito bem, por sinal. E pessoas que não são necessariamente escritores, mas que querem se debruçar sobre a sua própria história ou a história de outros, como forma de crescimento pessoal. Perfeito. Meu caro, nós, em peso, agradecemos a tua vinda, a tua presença é por demais ilustradora, e trazer ao mundo este homem maravilhoso que a gente espera que continue aí por muitos e muitos tempos, muitas eras, trazendo essa alegria toda e esta renovação para a maioria das pessoas. Trazendo ao mundo como biografado, né? Porque, na verdade, a dona Benedita e o seu Sebastião são os seres humanos que trouxeram essa figura especial para nós. Quantos filhos eram mesmo? Na família do Roberto, uma filha, que é a Roseli, e 3 filhos homens. Puxa vida, é uma penca, uma bela turma. Isso na família nuclear do Roberto. E mais 2 filhos que o pai teve antes da história do casamento com a mãe do Roberto. Família, com a dona Benedita. Isso. Perfeito. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado mesmo por ter vindo, tá? Obrigado, Ralf. Obrigado aos nossos telespectadores por acompanhar esse trabalho tão magnífico que você faz em prol da cultura e do livro. Nesse país a gente faz o possível. Nesse país que às vezes esquece um pouquinho a importância vital dessas 2 coisas, o livro e a cultura, para o bem-estar de todos e para o sucesso desse país como nação importante. Sim, e o sucesso do programa e do país depende de pessoas como você, que conseguem trazer em palavras as coisas que muitas vezes a gente está pensando, está querendo.
E você vem com esse poder transformador que eu acho essencial. Muito obrigado mesmo. Pessoal, nós conversamos com o Edivaldo Pereira Lema, que trouxe ao mundo O Mentor, e mais um subtítulo. Qual é o subtítulo? Né? O Mentor? Posso ler? Escreveu. A jornada inspiradora de Roberto Chinachique, um homem movido por transformar a vida das pessoas. Então eu estou salvo por não ter lembrado do subtítulo. E antes de terminar, efetivamente, agradeço novamente ao pessoal da técnica, que sem eles nós não estaríamos aí perneando nessas maquinetas que vocês possuem. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos abre todas as portas e janelas do universo lusófono, e também a jornalista, preciso ler, Patrícia Gimenez, que nos pautou este ilustre senhor, que é da www.gimenezcomunicacão.com.br aqui em São Paulo. Valeu, pessoal, meu caro, muito obrigado mais uma vez, você é uma figura sensacional e volte sempre, as portas estarão para você sempre abertas, você e seus interesses. Muito obrigado. Valeu? Grande abraço. Pessoal, muito obrigado pela presença, a amizade, o carinho de sempre. Felicidades. Olha, inscreva-se no canal quando puder. Valeu? Não dói nada. Tchau, tchau. Um abraço.